Fala galera do oitavo ano, beleza? Professor Luiz aqui com vocês. Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês sobre números quadrados perfeitos. Bom, vamos começar aqui fazendo o seguinte, vamos fazer uma tabela, tá? Eu vou fazer aqui uma tabelinha. Nessa tabela, galera, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os números naturais começando do 1, tá? E nós vamos colocar também os seus quadrados, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só terminar aqui. Prontinho, vamos lá. Então é o seguinte, começando do 1, vou estar colocando aqui. Vou colocar aqui de outra cor, tá? Vou colocar aqui de laranja. 1. Aí vou em sequência, tá? Números naturais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui são vários, né? Vai até o 12, né? Beleza? Galera, lembra lá de potenciação? O que é o quadrado de um número? Por exemplo, quanto é o quadrado de 1? Quando eu falo assim, eu estou te perguntando quanto é 1 ao quadrado, tá? Então, o quadrado de 1, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. O quadrado de 1, quadrado de 1, aí eu vou colocar vários aqui, vou colocar o quadrado de, aí no caso de 1. Quando eu pergunto o quadrado de 1, eu estou perguntando quanto é 1 ao quadrado, beleza? Isso aí é uma potência, é uma potenciação. Você faz como? Você faz 1 vezes 1, que dá 1. Então, o quadrado de 1 é 1. Então, lá no outro quadrado ali, eu vou colocar esse valor, tá? Então, o quadrado de 1 deu 1, beleza? Agora eu vou fazer o quadrado de 2. Quando eu te pergunto o quadrado de 2, eu estou te perguntando quanto é 2 ao quadrado, que no caso é 4. Beleza? Então, vamos continuar preenchendo lá. 4. Aí o próximo, 3. Quanto é o quadrado de 3? Quadrado de 3 é 3 ao quadrado, que dá 9. Então você coloca ali o 9. Beleza, galera? Tá, eu não vou fazer todos, tá? Porque assim, você já entendeu. Quadrado de 3 é 3 ao quadrado. Quadrado de 4 é 4 ao quadrado. Aí vamos colocar aqui as respostas. Quadrado de 4, 4 vezes 4, que dá 16. Quadrado de 5, 5 vezes 5, que dá 25. Quadrado de 6 é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36. Quadrado de 7 é 7 vezes 7, que dá 49. Quadrado de 8, 64. Quadrado de 9, 81. Quadrado de 10, 100. Quadrado de 11, 121. Quadrado de 12, 144. Bom, galera, nós temos uma definição que diz o seguinte. Estou escrevendo aqui para vocês. Os números, olha, os números naturais. Os números naturais que são
são quadrados de outros números naturais eles são denominados quadrados perfeitos. Beleza? Então, vamos compreender isso aí. Os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados quadrados perfeitos. Então, por exemplo, o 1, ele é o quadrado do 1, beleza? O 4 é o quadrado do 2, o 9 é o quadrado do 3, 16 é o quadrado do 4 e assim vai. Então, galera, esses números aqui de baixo, todos eles são quadrados de outro número natural, né? Por exemplo, 49 é o quadrado do número natural 7, tá? Então, galera, esses números aqui, eles são denominados quadrados perfeitos, tá? Esse nome quadrados perfeitos é porque é o seguinte, se você for pegar, por exemplo, o 1 aqui, você pode fazer um quadrado com 1, tá? Então você faz aqui, ó, você vai representar aqui, ó. Colocar aqui a representação, colocar a representação do 1. O quadrado do 1 pode ser assim, ó, tá? Pode ser só um quadrado. Agora eu vou representar o 4. Esse 4 tem como eu pegar e representar um quadrado também, tá? Você faz o seguinte. Vou botar aqui o 4. E agora eu tenho 4 quadradinhos para formar um quadrado só, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vou pegar um maior aqui. E vamos dividir aqui no meio. E outro aqui. Então tá vendo aí que com o 4 eu consegui formar esse quadrado maior, tendo um quadradinho aqui, mais outro, mais outro, mais outro, 4 quadrados, tá? Então, o número 4, ele pode ser representado por um quadrado com 4 quadradinhos. Da mesma forma, eu consigo fazer com o 9, com o 16, com o 25, com o 36 e outros números, tá? Agora eu lhe pergunto, tem como eu fazer um quadrado com o número 3? Tem como? Galera, não tem. Sabe por quê? Porque eu só posso fazer um quadrado, como eu fiz com 4 e com 1, quando esse número for um quadrado perfeito. Aí eu lhe pergunto, o 3, ele é um quadrado perfeito? Tá. Tá, professor, mas o que é o quadrado perfeito? Eu já te expliquei, mas eu vou te explicar novamente. O quadrado perfeito é quando um número ele é quadrado de um número natural, tá? Então eu lhe pergunto, o 3 ele é quadrado de algum número? Vem aqui na lista aqui, ó. Você já tem uma lista aqui, né? O 1 é o quadrado do 1. O 4 é o quadrado do 2. O 9 é o quadrado do 3. Então, ó, do 1 eu vim direto para o 4. Eu não passei pelo 3. Então, quer dizer que o 3 ele não é quadrado de um número natural. Tá ok? Então, é isso. Então, não vai dar para mim fazer... não dá, né? Então, com o 3, não dá. Não dá, beleza? Então, assim... Por exemplo, entre o 4 e o 9 vai ter o número 5. Entre o 4 e o 9 tem o 5,
o 6, o 7, o 8, isso. Então, esses números aqui, eles não apareceram aqui, né? Ó. Eles não apareceram aqui. Então, quer dizer que esses aqui, ó, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8 são quadrados perfeitos, tá? Eu não consigo representar um quadrado, beleza? Tá, então, e se eu lhe perguntasse, o número, por exemplo, 169. Esse número, ele é um quadrado perfeito? Bom, vou lá na lista novamente e você vai ver que aqui eu só fui até o 144. Então eu tenho que aumentar um pouco para ver se eu chego no 169. Se bater no 169, é porque sim, o 169 é um quadrado perfeito e dá para fazer um quadrado com ele. Só que eu vou estar te ensinando uma forma de estar vendo se esse número é quadrado perfeito ou não, tá? Independente se esse número é um valor pequeno ou se esse número é um valor grande, como por exemplo é 10.000. 10.000 é um quadrado perfeito ou não, tá? Então, por essa lista que eu te dei, você consegue ver do 1 até o 144. Mas e se for um número maior? Como é que eu faço para verificar? Bom, é simples, vamos lá. É o seguinte. Vamos começar fazendo a verificação com o número 144, que inclusive eu já te falei que ele é, né? Ele é um quadrado perfeito. Ele está aqui na lista, ó. Mas eu vou colocar aqui para você, para ver como é que a gente faz isso aí, tá? Então, vamos começar aqui com o número 144. Vamos verificar se o 144 é um quadrado perfeito. Para a gente fazer isso, nós precisamos fatorar o 144, tá? Como é que nós fazemos essa fatoração? É o seguinte, você coloca aqui o número 144, você passa um traço e você vai fazendo divisões sucessivas pelos números primos, tá? Então você começa lá pelo 2, aí você pergunta, 144 dá para dividir pelo número primo 2? Dá, então você coloca o 2 aqui, faz a divisão, que dá 72. Beleza? Agora você continua até chegar no 1, beleza? Então 72 dá para dividir pelo número primo 2? Dá, que dá 36. Então vamos continuar por 2 novamente, que dá 18, por 2 novamente, que dá 9, agora por 3, né? Por 3, que dá 3, por 3 novamente, que dá 1. Beleza, terminou a fatoração, chegou no 1 já, né? Então, ok, chegou no 1, terminou. Então, essa fatoração, ela significa que, quando eu pegar isso aqui, ó, 2 multiplicado pelo 2, multiplicado pelo 2, multiplicado pelo outro 2, pelo 3 e pelo 3, vai dar o 144. Então, vamos escrever isso aqui, 144, ele vai ser igual ao 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Preste muita atenção, que aqui eu tenho o quê? Com os dois, ó. Com os dois eu tenho o quê? Eu tenho 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2. Lembra de potência? Potenciação? O 2 ele está se repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, galera, isso aqui é uma potenciação de base 2 e expoente 4. Tá? O 4 significa que o 2 é repetido 1, 2, 3, 4 vezes. Então, em vez de escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu escrevo apenas 2 elevado à quarta potência. Então, 144 é igual a 2 elevado à quarta potência multiplicado. Aí eu tenho agora os 3 aqui, né? Ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o 3 se repetindo duas vezes, então é 3 ao quadrado. Então, galera, 144 é 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Então, agora é o seguinte. Você vai ter que observar os expoentes desses fatores aqui. Ó. Tem 2 elevado à quarta e 3 elevado ao quadrado. Quem é o expoente do 2? É o 4. Quem é o expoente do 3? É o 2. Então, é o seguinte. Expoentes. No caso, como os expoentes. Os expoentes dos fatores. Os fatores de 144 são números pares. Eu estou falando do 4 e do 2, tá? Ó. Os expoentes dos fatores. Quem são os fatores? São 2 elevado à quarta e 3 elevado ao quadrado. Quem são os expoentes? São o 4 e o 2. Então, esses expoentes, eles são números pares, beleza? E sempre que isso acontece, todos os expoentes são números pares. Isso quer dizer que o 144 ele é um quadrado perfeito, beleza? Então, como os expoentes dos fatores de 144 são números pares, 144 é um quadrado perfeito. Beleza, galera? Então, dessa forma, você consegue verificar, por exemplo, se o 10.000 é um quadrado perfeito, tá? Você faz a fatoração, aí você coloca nesse formato aqui de potenciação e você vai olhar. O expoente é par, os expoentes são pares. Então, é quadrado perfeito. Agora, veja comigo um exemplo de um número que não é quadrado perfeito. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o número. Vamos verificar se 450 é um quadrado perfeito. Será se 450 é um quadrado perfeito? Será se eu consigo pegar o 450 e representar como vários quadradinhos? Será se tem como? Então é o seguinte, para saber isso aí, eu preciso fazer a fatoração, tá? Então vamos lá fazer a fatoração. Vamos pegar o 450
450. Passo o traço aqui e começa a fatoração. Vamos por 2, que dá 225. Vamos agora por 3, que dá 75. Novamente por 3, que dá 25. Novamente por 5, aliás, por 5 agora, que dá 5. E por 5 novamente, que dá 1. Beleza? Então, vamos fazer aquele mesmo esquema. 444, aliás, 450, ele vai ser igual. Aí eu tenho 2, né? O 2 só aparece uma vez, então vai ser só o 2 aqui, tá? Aí agora eu tenho 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado. O 3 aparecendo duas vezes. Então aqui vai ser o 2 multiplicado pelo 3 ao quadrado. E no final aqui eu tenho 5 e 5. No caso, 5 vezes 5. É o 5 aparecendo duas vezes. Então é o 5 ao quadrado. Então eu tenho 5 ao quadrado. Beleza? Então, galera, agora nós vamos analisar os expoentes, que nem a gente fez com o número 144. Tá vendo que o 2 aqui, ele não apareceu expoente? Quando não aparece, você pode estar colocando o número 1, que é o número 1, tá? Então, vamos verificar os expoentes. Então, assim, é o seguinte. Como o fator, você olha para o 2 aqui, o fator 2, porque nós temos três fatores, né? O 2 elevado a 1, o 3 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Então, tenho esses três fatores. O expoente do 3 é o 2, é par, tá ok. O expoente do 5 é o 2, é par, tá ok. Só que o expoente do 2 é 1, é ímpar, tá? Quando acontece de pelo menos um expoente de algum dos fatores ser ímpar, é porque o número em questão, no caso 450, não é um quadrado perfeito. Então nós vamos escrever o seguinte: como o fator 2 não apresenta expoente par, né? Expoente par. Então o expoente do 2 não é par. O expoente do 2 é ímpar. Então, como o fator 2 não apresenta expoente par, 450 não é um quadrado perfeito. Beleza, galera? Então, toda vez que pelo menos um expoente dos fatores não for par, é porque o número não é um quadrado perfeito. Agora, quando todos os expoentes forem pares, é porque sim, o número é um quadrado perfeito. Beleza? Então, é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até mais.